Imaginem a cena. O ecrã do multimédia congelou, a câmara de marcha atrás ficou preta, o telemóvel deixou de emparelhar e vocês levam o carro ao concessionário. Lá dentro, o senhor do balcão olha para aquilo com cara de caso e diz a frase que toda a gente teme. Vamos ter de substituir a unidade central. E apresenta um orçamento que ronda os 1.800 euros. Agora ouçam bem, porque isto é o mais importante que vão ouvir hoje. Em mais de 9 em cada 10 casos, aquele computador não tem defeito nenhum. Bloqueou. É software. E resolve-se em 15 segundos com um clipe de papel, sem pagar um cêntimo a ninguém. O painel central do carro moderno deixou de ser um rádio há muito tempo. É um computador com processador, memória e sistema operativo, e comporta-se exatamente como o computador que tem em casa. Bloqueia, encrava, tem fugas de memória e faz asneiras esquisitas. Os sintomas são sempre os mesmos e são irritantes demais. A navegação decide que vocês estão a conduzir dentro da barragem do Alqueva. O táctil deixa de responder num canto do ecrã. O telemóvel que emparelhava há 3 anos, de repente, não se liga. A câmara traseira fica um retângulo preto, ou o botão do volume simplesmente ignora que existe. Nada disto é avaria de componente. É um sistema que precisa de reiniciar. Há 2 maneiras de o fazer. A primeira, se o sistema ainda mexe mesmo que mal, é pelo próprio menu. Com o carro parado em segurança, entram nas definições e procuram nas secções de sistema, informação do veículo ou geral. Lá no fundo daqueles menus existe quase sempre um comando de reposição de fábrica, reiniciar sistema ou restaurar valores predefinidos. E aqui vai um esclarecimento que tranquiliza muita gente. Isto mexe só no multimédia. Não toca na gestão do motor, não toca na caixa de velocidades, não toca nos sistemas de segurança. Vocês perdem as estações de rádio memorizadas, os telemóveis emparelhados e o histórico da navegação. E é tudo. É um preço ridículo a pagar para ter o carro a funcionar. A segunda maneira é para quando o ecrã está completamente morto e nem ao menu conseguem chegar. Muitos construtores escondem um botão físico de reinicialização precisamente para este cenário. É um furinho minúsculo na moldura da unidade, quase sempre ao lado do botão do volume, junto a uma ranhura de cartão ou na aresta de baixo. Precisam de um clipe de papel ou da ponta de uma esferográfica. Com o carro ligado, mantenham lá dentro com firmeza durante 10 a 15 segundos, até o ecrã se apagar à força e arrancar sozinho outra vez. E façam isto sempre com o carro parado, nunca em andamento, porque andar à procura de um furo minúsculo na consola a 120 na autoestrada é procurar sarilhos. Se isto já vos poupou uma ida ao concessionário, façam-me um favor rápido, antes de passarmos à parte mais técnica. Subscrevam o canal, é grátis e ajuda mesmo muito. Vamos agora àquele sintoma que enlouquece meio país e que quase toda a gente atribui ao motor. Vocês carregam no acelerador à espera de força e o que recebem é um vazio, um ponto morto no pedal, um instante de indecisão antes de o carro finalmente arrancar. Ou então o contrário, um toque de nada no pedal e o carro dá um solavanco agressivo, tornando quase impossível andar suave numa fila de trânsito em Lisboa. Isto não é falta de potência, é falta de entendimento entre o vosso pé e o motor. Os tempos do cabo de aço a ligar o pedal à borboleta acabaram. Hoje o pedal é um sensor que manda um sinal de tensão variável para a centralina. A centralina interpreta esse sinal, cruza com a velocidade e as rotações e depois ordena a um pequeno motor elétrico no corpo de borboleta que abra a válvula na medida certa. É uma conversa digital. E ao fim de muitos milhares de quilômetros, essa conversa fica confusa. As referências dos sensores derivam e a centralina perde a noção exata de onde começa e onde acaba o curso do pedal. Daí a hesitação, os solavancos e às vezes até um ralenti irregular, porque o sistema já não tem a certeza do que é uma borboleta verdadeiramente fechada. A solução não passa por comprar sensores nem corpos de borboleta. Passa por obrigar o sistema a reaprender a conversa, e faz-se em 2 minutos sentados no lugar do condutor. Primeiro, rodem a chave para a posição de contacto sem tocar no travão, de modo a que o quadrante acenda todo, mas o motor não arranque. Segundo, com um movimento muito lento, deliberado e suave, empurrem o acelerador até ao fundo, até sentirem o batente, e mantenham lá 5 segundos. Terceiro, com a mesma lentidão, larguem o pedal até ele voltar completamente à posição de descanso. Acabaram de mostrar à centralina todo o intervalo do sinal,
do 0 ao 100%. Repitam o ciclo completo mais 2 vezes, sempre devagar, sempre com os 5 segundos no fundo. Depois da terceira libertação, desliguem o contacto por completo e esperem pelo menos 10 segundos, porque é nessa pausa que a centralina grava os novos valores na memória permanente. Liguem o motor a seguir e é muito provável que sintam a resposta imediatamente mais limpa. E um conselho de quem já viu isto falhar: se o corpo de borboleta tiver aquele anel de carvão acumulado à volta da placa, limpem-no antes de fazer a recalibração. Se houver sujidade a impedir a borboleta de fechar no ponto exato, o sistema vai calibrar-se por cima de um erro físico e vocês voltam à estaca zero. E agora chegamos ao truque que os mecânicos mais antigos usam há anos e que raramente explicam a alguém de fora. Subscrevam antes de continuarem, porque é este o passo que faz a diferença nos carros mais recheados de eletrônica. Toda a gente sabe desligar a bateria para fazer um reset. O que quase ninguém sabe é o que fazer entre o desligar e o ligar. Quando se retira o borne negativo, fica a energia residual guardada nos condensadores dos módulos, e enquanto essa energia não sair, os módulos não apagam mesmo a memória. Aqui está o atalho. Com o negativo já fora, carreguem no pedal do travão e mantenham-no premido durante 30 segundos certos. Ao carregar no travão, estão a fechar o circuito das luzes de stop, e esse circuito funciona como um dreno que escoa de forma controlada toda a carga residual do sistema. Vão sentir o pedal a ficar progressivamente mais duro debaixo do pé, e é exatamente esse endurecimento que vos diz que está a funcionar. Larguem o travão, esperem mais 30 segundos, e só depois voltem a ligar. Nos carros com eletrônica mais complexa, este pormenor é a diferença entre um reset a fingir e um reset a sério. Na hora de voltar a ligar, primeiro o borne positivo, depois o negativo, e apertar tudo em condições. E agora vem a parte que muita gente estraga por falta de paciência. A centralina ficou sem memória e tem de reaprender do zero como gerir o ralenti, a mistura e o caudal de ar. Portanto, arranquem o motor e deixem-no ao ralenti entre 5 e 10 minutos, sem tocar no acelerador, sem ar-condicionado, sem faróis, sem nada ligado. Só depois é que saem para uma volta normal, nem agressiva nem a arrastar. Ao longo dos 80 a 160 quilômetros seguintes, a centralina vai afinando-se com dados reais, e se o carro não tiver problema mecânico nenhum, vão notar um funcionamento mais suave, melhor resposta e até algum ganho no consumo. Nos primeiros minutos, é perfeitamente normal o ralenti oscilar, a aceleração parecer pesada ou demasiado nervosa, e a caixa automática mudar em alturas estranhas. Não é avaria, é aprendizagem. E já agora, antes de desligarem seja o que for, confirmem se tem o código do rádio e tenham em conta que em alguns modelos é preciso reaprender os vidros elétricos e o sensor de ângulo de direção depois de cortar a alimentação. Falando de bateria, há um erro que se tornou caríssimo em Portugal e que continua a fazer-se todos os dias em oficinas de bairro. Trocar a bateria de um carro moderno em 10 minutos sem ligar máquina nenhuma. Nos carros com start-stop e alternador de gestão inteligente, o módulo de gestão de energia monitoriza a idade e o estado da bateria e ajusta a carga em função disso. Se puserem uma bateria nova sem a codificar no sistema com equipamento de diagnóstico, o carro continua a carregá-la com o perfil da velha, gasta, e o resultado é uma bateria nova a morrer em 1 ano e meio, com o start-stop a deixar de funcionar pelo caminho. Depois a conversa é sempre a mesma, que a bateria veio com defeito e que já não fazem baterias como antigamente. Não é isso, é falta de codificação. Portanto, quando trocarem a bateria, perguntem diretamente se vão registrar a bateria nova na centralina e se a resposta for um encolher de ombros, procurem outra oficina. Já com o capô aberto, aproveitem para olhar para os bornes. Com o tempo forma-se ali corrosão e oxidação, aquela crosta esbranquiçada ou esverdeada à volta dos terminais. Aquilo cria resistência elétrica, dificulta a passagem de corrente, obriga a bateria e o alternador a trabalhar mais, aquece tudo e encurta a vida do conjunto. E ligações frouxas dão o mesmo resultado, com picos e quedas de tensão que os módulos detestam. A limpeza faz-se com uma escova própria de terminais, raspando até o metal ficar brilhante, e depois aplica-se um spray protetor para travar a formação de nova crosta. No fim, apertem bem, sem exagerar na força para não partir o borne.
É trabalho de 10 minutos que evita aquele arranque preguiçoso nas manhãs frias de janeiro. Há mais um sítio onde a solução custa cêntimos e o susto custa fortunas, a caixa de fusíveis. O fusível que alimenta o módulo do ABS e, em muitos modelos, o controle de estabilidade e de tração é o que separa um carro moderno de um travão dos anos 80. Quando ele fadiga, sulfata ou queima só a meio, começa a festa das luzes. Acende o ABS, aparece o triângulo da estabilidade, às vezes junta-se a luz do travão de mão e o quadrante fica que nem uma árvore de Natal. E aqui está o ponto que vos pode salvar centenas de euros. Isso nem sempre significa que o módulo morreu. Muitas vezes significa apenas que ele deixou de receber alimentação estável. Os sinais típicos são um ABS, que funciona num dia e no outro não. O controle de tração, a desligar-se sozinho e mensagens de sistema de travagem que aparecem e desaparecem. Antes de aceitar um orçamento de módulo novo, vão à caixa de fusíveis, encontrem o fusível marcado ABS, ISP ou equivalente, tirem-no e julguem-no contra a luz sem misericórdia. Filamento com sombra, plástico esbranquiçado, terminais foscos ou pequenas manchas de queimado são motivo suficiente para trocar. E troquem sempre pela mesma amperagem, nunca por uma superior, porque um fusível a mais não resolve nada e pode deitar fogo a uma cablagem. Antes de terminar, um aviso de garagem que vale ouro em Portugal e que é o reverso de tudo o que falamos hoje. Não apaguem os códigos de avaria na véspera da inspeção a pensar que estão a ser espertos. Quando se corta a bateria ou se limpa a memória com uma máquina, os monitores de diagnóstico do sistema ficam todos por concluir. E um carro nesse estado apresenta-se na IPO sem histórico nenhum de autoverificação. Além disso, na inspeção verifica-se se as luzes de aviso do quadrante acendem no arranque e se apagam depois, e um carro acabado de resetar tende a acender tudo outra vez a meio do percurso de teste. Se há um problema real, o código volta. Se não há, o carro só precisa de uns 100 km de condução variada, com cidade e estrada, para os monitores concluírem. A regra prática é simples. Reset é ferramenta de diagnóstico e de manutenção. Nunca é maquilhagem para enganar a inspeção. Resumindo, multimédia encravado resolve-se com reset pelo menu ou com o furo escondido na moldura, não com unidade nova. Hesitação e solavancos no acelerador resolvem-se com a recalibração do pedal em 3 ciclos lentos. Ao cortar a bateria, carreguem 30 segundos no travão para drenar a energia residual e deem depois 10 minutos de ralenti e uma centena de quilômetros ao carro para reaprender. Bateria nova em carro com start-stop tem de ser codificada. Bornes limpos e apertados poupam arranques falhados. E um fusível de cêntimos ressuscita muitas vezes o ABS inteiro. Agora quero saber de vocês nos comentários. Digam-me a marca, o modelo e os quilômetros do vosso carro e contem-me o que vos anda a incomodar. É o ecrã que encrava? É aquele buraco no acelerador ao arrancar do semáforo? É a bateria que já não chega ao inverno? Ou apareceu-vos algum código de avaria no painel que ninguém consegue explicar? Digam-me também qual é o consumo médio que o computador de bordo vos mostra, porque isso dá logo pistas. Leio tudo, e as dúvidas mais repetidas viram vídeo novo. Se isto vos poupou uma fatura, deixem o gosto, mandem o vídeo àquele amigo que ia mesmo pagar uma unidade central nova e subscrevam o canal, que no próximo vamos abrir outro assunto que dá muito dinheiro a quem conta com a nossa distração.